Então, muito boa noite, gente. Boa noite a todos. Estamos aqui, né, no nosso happy hour, nosso momento de descontração. A gente está aqui com essa sala linda reunida. Quero agradecer de todo o coração esse povo lindo que está aqui com a gente, né? Sejam muito bem-vindos, todos vocês. E aí, nós estamos aqui falar um pouquinho, né? Nós vamos conversar um pouquinho, como é um happy hour, é descontraído, é bem gostoso. E antes de iniciar, nós vamos tocar aqui um videozinho para a gente refletir, enquanto a gente, né, para preparar nossa mente. Aí a introdução hoje vai ser um vídeo, e nós vamos nos concentrar um pouquinho de 3 minutinhos, acredito que 3 a 4 minutos, para que nossa mente se prepare para o que vem, né? Para o que será que está vindo por aí. Vocês viram lá no vídeo que rodou, nós vamos conversar um pouquinho com a pessoa. Então, nós vamos rodar o vídeo e a gente já conversa. E você está perdido. Sim. O que será que tem lá? O desconhecido. Não tenha medo. E você está perdido. Sim. O que será que tem lá? O desconhecido. Não tenha medo. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu nunca vou encontrar uma casa. Sabe, às vezes, a sua mente vai te pregar peças. Foi culpa minha. Ela vai dizer que você não é bom, que nada vale a pena. O que você quer ser quando crescer? Gentil. Nada supera a gentileza. Ela está acima de todas as coisas na vida. É a raposa. Ela tá presa. Se eu não estivesse presa nesta armadilha, eu te mataria. A melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. Se continuar presa nessa armadilha, você morre. Imagina como seríamos se tivéssemos menos medo. A maioria das velhas topeiras que eu conheço gostaria de ter ouvido menos os seus medos e mais os seus sonhos. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força, não de fraqueza. Eu acho que vocês acreditam mais em mim do que eu mesmo. Uma velha toupeira uma vez me disse: quando estiver perdido, siga o rio e ele o levará para casa. Mas eu não tô vendo um rio. Fazer nada com os amigos nunca é fazer nada. A raposa quase nunca fala. Pra ser sincero, eu sempre acho que não tenho nada interessante pra falar. A raposa voltou. Será que ela vai acompanhar a gente? Espero que sim. Vai ver, ela também tá perdida. Eu acho que todo mundo se sente meio perdido às vezes. Você vai chegar lá. Aguente firme. A vida é difícil, mas você é amado. Quando as dificuldades parecem fora de controle, concentre-se no que você ama e em quem está ao seu lado. A tempestade vai passar. Ser sincero é sempre interessante. Qual a coisa mais corajosa que você já disse? Me ajuda. Pedir ajuda não é desistir. É se recusar a desistir. Às vezes eu quero dizer que amo todos vocês, mas é difícil pra mim. Eu descobri que você é amado e importante. E dá ao mundo coisas que ninguém mais é capaz de dar. Parece que nós ainda temos um longo caminho pela frente. Eu sei, mas veja onde nós já chegamos. Vejam. Lá embaixo. Você achou? Vou sentir saudade de vocês. Então, vocês sabem tudo sobre mim? Sim. E ainda assim me amam? Por isso a amamos ainda mais. Estamos aqui por isso, para amar e sermos amados. Uma casa nem sempre é um lugar, não é? Aqui tá quentinho. E tem muita gentileza. Você tem um ditado favorito? Nunca se esqueça. Você vale muito. Do jeito que você é.
Muito bem. Lindo esse vídeo, né, gente? Profundo. Vocês se identificaram aí? Vocês se identificaram? Né? Quantas vezes nos sentimos perdidos? Quantas vezes nos sentimos sem casa, né? Procurando. Uma casa nem sempre é um lugar. Quantas vezes a gente está querendo ser amado, né? E amar. Bem refletivo, né? Uma reflexão precisamos fazer. Muito interessante. Então, olha ali, o menino está perdido, procurando, e com os amigos, quanta coisa. Talvez vocês anotaram aí, né, nas anotações de vocês, em algum momento, como se identificaram. Então, o autoconhecimento, né, a gente se autoconhecer, exatamente, como o Adi falou assim, pedir ajuda não é desistir, né? Olha que interessante. Pedir ajuda. Quantas vezes a gente se sente perdido e quer acertar sozinho, quer tentar sozinho, achando que vai dar conta, achando que consegue. Então, como que nós podemos fazer diferente? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como que estar perdido não é legal, como tentar sozinho não é legal. Tá baixo o meu som? Tá muito baixinho. Deixa eu achar aqui, gente, onde que aumenta. Peraí. Peraí. Olha, ajuda aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está conectado. Melhorou? Você não está usando o microfone normal, não? Estou utilizando o nosso aqui, ó. Então é que ele está longe de você, não? Deixa eu colocar mais próximo. Veja se melhorou. Fala mais um pouco aí. Melhorou? Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Não, aí eu fone. Melhorou? Ainda está baixo? Enquanto a gente vai acertando aí, vocês vão meditando nesse vídeo maravilhoso, né, gente? Que profundo. Quantos de nós nos sentimos perdidos? Deixa eu te Com fazer uma perguntinha. Está dificuldade de pedir conectado o ajuda? USB desse microfone do outro? Tá conectado. Tira e conecta novamente, por favor. Ele está com a luzinha ligada. Melhorou? Não, está baixo ainda. Não sei por que que seu som Tá ficou baixo. baixo. Ué. E agora? Não, isso aí que você está mexendo é o fone, não é o som do É o- microfone. ah, Vê se melhorou agora. Agora melhorou, ele estava desligado. Porque estava acesa aqui a luzinha. Tenta chegar ele um pouco mais próximo de você ainda, que eu acho que ele está longe. Veja agora. Agora está excelente. Ficou? Ótimo. Me volte aqui na tela que eu estou vendo ninguém. Vocês devem estar me vendo, mas eu não estou enxergando. Pronto? Todo mundo de volta. Foi bom que a Sônia entrou, a Nilza entrou mais gente depois que a gente ficou aqui, ó. Foi estratégia, né? Então, Tereza, que eu não tinha visto, sejam muito bem-vindos. Então, é isso. O vídeo que nós assistimos nos leva a uma reflexão. E como nós falamos, né, prometemos lá no vídeo que eu gravei, hoje, na verdade, não vou falar muito, eu vou só perguntar, vou fazer perguntas. Aí nós vamos convidar, né, o nosso convidado, a pessoa que nós vamos hoje falar um pouquinho, para que ele converse com a gente. Aí é o Arley, né? O Arley Thiago Gomes. É o nosso convidado especial de hoje, né? Então nós vamos conversar um pouco com o Arley, que ninguém nessa sala conhece, talvez alguns, né? Conhecem. Então o Arley é a surpresa aí que a gente está trazendo para conversar um pouquinho. Como que
se sentir perdido, como falou no vídeo, né? Em que momento que tudo isso aconteceu? Nós vamos conversar aqui um pouquinho com o Arley, gente. Nós falamos terapia é coisa de maluco, né? A gente falou ali sobre muita gente acha que é para quem tem dinheiro. E aí, não sei se vocês lembram, lá nos nossos primeiros encontros, que o Arley comentou que ele, a Sônia está falando que ela está orgulhosa, é o consultor digital dela. Entrevistada aqui, né, Sônia? É isso mesmo. E aí, como que é essa história para o Arley, né? De repente, coisa de maluco, o que que fez o Arley mudar? O que que fez com que você mudasse tudo isso? Conta aqui um pouquinho para a gente, né? Quem assistiu os nossos primeiros encontros, o Arley deu um depoimento. Não, para mim não, não era. Como que foi isso, Arley? Como que é essa mudança? Pois é, antes de mais nada, muito boa noite. É um prazer falar com vocês. Saindo um pouco da posição de suporte, né? Agora Vou ficar sem para suporte. entrevistado, né? A gente até se sente um pouco, né? Dá até massageia o ego da gente. Mas eu fico muito grato de compartilhar com vocês toda essa jornada. Já são aí quase 2 anos, né? Nesse mundo terapêutico. E realmente esse começo foi muito interessante. Para quem não sabe, eu me apresentar novamente, sou o Arley, né? Sou casado com a Lívia, sou pai da Beatriz. Atualmente eu sou um profissional da área digital, né? Trabalho no digital e estou com a Cida já há alguns anos, alguns anos já, né? Quase 2 anos, né? Quase Pois dois é. anos, né? Nós começamos ali em meados de 2023, passamos o 2024 praticamente todos juntos, né? Já adentramos 2025 firmes e fortes aí na parceria. Ela, a Sônia, que é outra terapeuta também, que a gente acompanha bem de perto. E no começo, quando falava esse negócio de terapia comigo, eu até arrepiava. Então, eu entendo pessoas que hoje falam mal de terapia, fala que é coisa de maluco, eu compadeço da dor deles, mas hoje eu não concordo mais com essa dor ou com esse jeito de pensar, né? Porque realmente, no começo, para mim, eu achava extremamente sensato, dono das minhas emoções e dos meus pensamentos, que realmente terapia não era coisa para uma pessoa de sã consciência, era para uma pessoa que tinha algum déficit emocional, que tinha algum problema mesmo mental, maluco talvez, mas não para pessoas que estavam ali com as suas faculdades e consciências bem administradas. E eu pensava isso porque até então tudo que se via e ouvia era de que realmente terapia é para pessoa que está doente, pessoa que tem algum problema mental. E eu não me achava nesse ponto, né? Eu não achava que eu fosse uma pessoa que necessitasse desses cuidados, porque até então o estigma que tinha que terapia é para realmente para pessoa que tem algum problema, né, de mentalidade, né? Até por conta da medicina, né, Warley? Porque assim, se a gente olha a história, né, da medicina, quando se falava de qualquer questão que não fosse física, que tivesse na mente, tinha os paradigmas, né? Tinha as crenças. Então, era considerado até mesmo a questão espiritual, né? As pessoas eram isoladas, eram submetidas a tratamentos horríveis de choque, né? Então, quando falava em algo da psique mesmo, tinha muita coisa. Então, muitas dessas crenças ainda tem aí, né? Em algum momento, apesar do mundo ter evoluído bastante, a medicina, toda essa questão dos estudos, ficou enraizado, né? Esse tipo de paradigma na mente da gente. Então, quando alguém fala que está fazendo terapia ou que está tomando remédio psiquiátrico, é sempre um olhar de sério. Aí ninguém, Isso para a né? gente aqui é muito forte, principalmente para onde eu moro. Talvez as pessoas não saibam, mas eu sou de Minas Gerais. Moro numa cidade que é vizinha à cidade que é considerada a cidade da loucura. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, até recentemente saiu em alguns jornais, né, que é Barbacena, que é considerada a cidade da loucura, que tinha, né, um manicômio. Então, quando as pessoas elas tinham algum problema, né, elas eram mandadas para cá. Inclusive tem um museu na cidade, que é o Museu da Loucura. Então, a gente tem todo aqui na nossa cultura aqui essa questão desse estigma, né, de quando as pessoas tinham algum problema, né, e fala-se na história que até pessoas que eram perfeitamente capazes, né, mentalmente, eram mandadas para lá, às vezes porque engravidava, né? Tinha a história de meninas que engravidavam fora de um casamento, eram mandadas para lá.
pessoas que tinham depressão, que não se conheciam, né? Até hoje há um estigma muito grande com relação à depressão, né? Se a pessoa é um pouco depressiva, né? Eles tratam isso com um certo desdém, porque não conhecem. Então, tem toda essa questão da estigma, né? De toda essa cultura que é criada em cima dessa necessidade de terapia, psicologia, psiquiatria, né? Tudo nesse sentido, as pessoas criam esse estigma, né? De que a pessoa, ó, fica longe, que isso aí é ruim da cabeça, né? Então, todo esse estigma que se cria. Exato. A Sônia falou aqui que a irmã da mãe dela foi para lá, né, e nunca mais voltou. E ela era sã, né? Então, quantas pessoas, né, infelizmente, passaram por isso? Então, nossa história está muito manchada com isso, está muito contaminada, né, por essa questão. Por isso que, mesmo hoje, no mundo onde que nas mídias tá todo mundo falando de terapia, falar é uma coisa, agora estar envolvido nessa questão do autoconhecimento, de você olhar para dentro de si, entender as suas, entre aspas, loucuras, né, que na verdade nada mais do que são conflitos, traumas e muito mais, é algo que realmente é necessário se trabalhar. E o Arley está trazendo aí, né, essa mudança que ele fez. Então, algum momento específico, Arley, ou situação na sua vida que fez você começar a considerar a terapia, né? O que que te despertou? Qual foi o momento que isso despertou em você? Olha, o momento que isso despertou em mim é um momento assim, foi um tanto quanto misturado essa questão, porque como eu comecei a trabalhar com digital, eu comecei a atender muitos terapeutas, né? E pra, quando você começa a atender uma pessoa no digital, você precisa entender do ramo dessa pessoa, né? Mesmo que basicamente, minimamente necessário, você entender o que que eles falam, como que eles vendem o produto deles, como que eles atendem os clientes. Então, eu comecei a me envolver, né, com esses clientes. Ali por volta de julho de 2023, eu comecei a envolver com um cliente que era terapeuta também, a esposa também era terapeuta. E por estudar para saber como fazer a divulgação, como fazer a parte digital, eu comecei a achar, olha, esse negócio não é bem assim. Não é totalmente como as pessoas pintaram o quadro, não é dessa forma. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre o que era terapia. E num momento, esse cliente meu falou, olha, eu vou te dar de presente uma sessão com a minha esposa, que ela é terapeuta quântica. Falei, o quê? Terapeuta quântica. Que é isso, Isso, né? isso dói, isso morde, é de passar no cabelo, como que funciona isso? Ele, olha, calma que você vai entender. Aí eu fiz uma sessão com ela e eu confesso assim que eu entrei com todas as barreiras lá em cima. Não, isso aqui não é para mim, o que ela vai falar não vai fazer efeito nenhum e tal. E à medida que ela foi conduzindo a sessão, sem ela nunca ter conversado comigo, sem eu nunca ter falado nada com ela, ela começou a trazer coisas que eram muito particulares à minha personalidade. Eu falei, mas como assim? Que técnica, o que que ela está usando que ela consegue saber isso tão profundamente em meia hora de conversa? E foi aí que ela começou a falar coisas que eram muito pessoais, muito própria à minha pessoa ali, ao meu jeito de ser. Eu falei, puxa vida, esse negócio é interessante. Foi nesse momento que eu comecei a despertar para entender o que era. Ela me passou alguns livros para ler e que fizeram total sentido para mim. E foi nesse momento que eu comecei a realmente a me interessar por terapia. Interessante, muito bom. E você teve alguma resistência, Warner, assim, no início? Você até comentou, né, de a pessoa estar ali, de repente, conduzindo você e parecer que ela está adivinhando, e que não é, na verdade, não é adivinhar, né, é uma forma de se conduzir até chegar naquela questão comportamental, tal. Como foi, né? Teve alguma resistência, medo de começar a terapia? Como foi essa experiência? Pode contar para a gente um pouquinho? Posso. Ela usa uma técnica, né, que é a terapia quântica, e ela é assistida por equipamentos tecnológicos, né? Aí ela começou a fazer a terapia comigo, pegou meus dados e tal, e começou a fazer. Eu falei, gente, mas como assim ela sabe disso? Como que ela consegue saber de algo que aconteceu na minha infância? Como que. Aí foi, e à medida que ela foi evoluindo no tratamento, ela falou assim: olha, a gente ainda está na primeira camada. Ela até usou uma ilustração que eu não esqueci, que a nossa vida é como se fosse uma cebola. A cebola tem camadas, né? Então, cada vez que a gente faz uma sessão, a gente começa a descer nessas camadas, a gente começa a ir mais fundo nos sentimentos. E ela falou que eu tinha vários bloqueios, muitos dos quais veio até da infância, do útero.
Eu falei, mas como assim que uma coisa que aconteceu lá no útero pode fazer um efeito no homem que eu sou hoje? Aí ela foi explicando. Eu fiquei assim, mas não, isso não faz sentido. Como que isso pode acontecer? E à medida que ela foi explicando, cientificamente, e me pontuando como que aquilo fazia sentido e arrazoando comigo, em todo momento ela foi conduzindo a conversa de uma forma que eu fui sentindo confiança, porque havia base científica, né? E havia um método por trás, né? Não era achismo, não era, era um método que ela estudou há anos, né? Que ela trabalha com isso. E foi conduzindo isso de uma forma que eu saí da primeira terapia, né? Até lembro de conversar com a Lívia, falei, Lívia, eu estava assim, como que pode isso é fantástico esse negócio. E como que depois disso a gente começa a se sentir mais leve, porque algumas coisas ficam tão entrincheiradas, né, tão presas na gente, que saber que é possível você tirar isso, mudar algumas coisas, reformatar, me fez ficar assim, uau, que experiência legal essa. Foi muito interessante a primeira experiência. Então já começou ali a quebrar aquele padrão de crenças, né, relacionadas com a terapia, né, Warren? Porque aí você começou a perceber que é um estudo, que tem algo sedimentado, que é aprofundamento mesmo, não é simplesmente alguém falar e começar uma bola de cristal a adivinhar. Não, mas tem todo uma técnica, todo ali uma preparação, um estudo aprofundado. E aí você falou, né, já de algumas mudanças. Quais foram as maiores mudanças que você percebeu, Arlen, em si mesmo depois que você começou a terapia? Olha, essa terapia, ela tinha com essa sessão que eu ganhei de presente, ela tinha como objetivo destravar alguns bloqueios que eu tinha. Porque eu vinha de uma sequência de ações onde que eu sempre fui muito empreendedor, sempre fazia, começava negócios, eles começavam, tinha um pico e acabavam. Começava, tinha um pico e acabavam. E para mim a sensação era de que, poxa, eu nunca vou dar certo. Eu nunca vou conseguir fazer essas coisas darem certo. Então eu tinha esse bloqueio. E essa sessão foi justamente para ajudar a desbloquear essa sensação de fracasso que eu tinha. E depois dessa sessão com ela, e dos livros que ela passou para me fazer estudo e ler também, eu comecei a perceber que eu não precisava repetir os mesmos padrões. Os padrões foram implementados, é como se fosse um HD de um computador que se coloca um programa. O programa foi colocado lá, mas eu não precisava repetir esses padrões. Eu poderia mudar esses padrões. E aí que eu fui entendendo que algumas coisas foram colocadas na minha infância, e está tudo bem que a gente até fala na terapia que, nesse sentido, né, quando eu fiz a terapia com ela, eu li um livro onde fala sobre as moedas que os nossos pais nos dão, né? E que a gente fala, poxa, mas por que que meu pai só me deu isso de moeda? É porque ele só tinha aquilo para dar. Então a gente começa a entender, depois que a gente começa a fazer algumas sessões de terapia, que algumas coisas que a gente tem, que a gente faz, que está dentro da nossa personalidade, foi herdada ali na nossa formatação da infância até a fase adulta, e está tudo bem ser dessa forma, que foi o melhor que eles tinham. Era o melhor jeito que eles tinham de nos fazer feliz. Foi aquilo que ele nos deu. Só que a terapia me abriu o olho para a seguinte coisa. Eu recebi aquelas moedas, mas eu não precisava viver a vida inteira só com aquelas poucas moedas, que eu poderia fazer mais moedas, que eu poderia multiplicar, que eu poderia crescer. Então, daquele Incrível. momento em diante, eu fiquei assim, poxa, então é possível mudar uma programação. O que me foi me dado não significa que eu tenho que viver com isso o resto da vida, eu posso mudar. Então, isso foi o que mais mexeu comigo, saber que a mudança estava dentro de mim e que eu poderia ser essa mudança. Que eu não precisava repetir aquele padrão o resto da vida. Gente, vocês anotaram isso? Vocês anotaram isso? Isso foi muito profundo, né? Anotem isso, porque isso é super importante, né? Nós herdamos algo dos nossos pais, eles deram o melhor que eles puderam para a gente. Quando o Arley percebeu isso, isso foi uma virada de chave gigante, porque senão a gente fica lá retendo aquelas moedinhas, né? Reclamando das moedinhas, né? Reclamando, ai, só ganhei isso, ai, olha o que meus pais me deram, ai, por que que eles não fizeram? Porque eles não tinham os recursos, eles deram o melhor. Não importa, eles deram o melhor. Mesmo que eles não deram nenhuma moedinha, deram a moeda mais valiosa que é a vida, né? Então, anotem isso aí. Gravem isso. Fantástico, Arlen, muito bom.
Mas olha só, mesmo assim, muitas pessoas acham que são sensatas, né? Tá, o Arley conseguiu, mas tem gente, o Arley, que acha que eu consigo, eu sou sensato o suficiente para lidar sozinha com minhas emoções, eu não preciso de ninguém. Tem gente que pensa assim, não é verdade? Tem gente que acha assim, tá, eu entendi, terapia, mas no meu caso não. Eu tenho sim condições, sensatez o suficiente de lidar com isso sozinho. O que você diria para quem pensa assim, Arley, depois desse caminho que você percorreu até aqui? Interessante ponto de vista que essa pessoa tem, mas que não é uma verdade absoluta. Primeiro que nós não fomos feitos para ser uma ilha, viver sozinhos, né? A gente viu no vídeo que pedir ajuda não é desistir, é apenas continuar. É fazer a força para continuar. E uma vez vendo uma outra terapeuta falando a respeito, é engraçado como as pessoas se acham autossuficientes para cuidar da coisa mais importante que elas têm, que é ela mesma, que é o eu dela, o interior, aquilo que sustenta ela. Porque se tirar isso daqui, ó, que é o nosso eu, acabou o Arley, acabou a Cida, acabou a Rosângela, acabou a Lívia, acabou todo mundo. Se tirar o nosso eu. E aí, ela falou o seguinte, que quando a gente está com... Quebrei o braço. Não, eu sou autossuficiente, eu mesmo posso colocar meu braço no lugar, engessar e vai dar tudo certo. Será? Ah, eu tô com uma válvula do coração entupida. Não, eu sou autossuficiente, eu mesmo posso aqui abrir o meu coração e botar um stenter ou colocar um marca-passo e vai dar tudo certo. Tem pessoas que até fazem isso, né? Que diz que de médico louco todo brasileiro tem um pouco. Mas por que que para cuidar da coisa mais importante que a gente tem, que é o nosso eu, a gente quer assumir essa bronca sozinho? Né? Por que que a gente quer falar? Ou tem uns que ainda chegam ao ponto de falar assim, não, Deus é o meu grande terapeuta. A gente partir um pouco para o lado mais espiritual, né? Deus é meu grande terapeuta, eu converso com Deus, Deus resolve tudo para mim. Então, por que quando o braço quebra, você não fala, Deus, enfaixa o meu braço aí? Deus, ó, opera o meu coração e não estamos falando que Deus não possa fazer milagres. É claro que ele pode fazer milagres. Mas ele capacitou pessoas, médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Você capacitou o ser humano com uma inteligência tão grande que, a partir do momento que essas pessoas se dedicam, né, com estudo, com amor, a cuidar de outras pessoas, por que que eu tenho que carregar tudo isso sozinho? Né? Por que que pensar dessa forma é contraproducente? É uma palavra que eu gosto muito, né? Que é contraprodução. Não faz sentido você fazer uma coisa, sendo que você pode fazer uma coisa muito mais fácil, que é contar com a ajuda de um profissional, como o seu caso, por exemplo, que é uma terapeuta com mais de 12 anos de experiência. Quantas pessoas já passaram pelo teu trabalho? Quantas vivências você já observou e, tipo, ao olhar para uma pessoa, fala, olha, fulano passou pela mesma coisa. E fulano conseguiu vencer fazendo isso. Olha, se você fizer isso também, pode ser que te ajude a resolver seu problema. Pode ser, porque o terapeuta também não tem resposta para tudo, né? Os terapeutas estão ali na ideia de a gente ajudar, né? E o ajudar é realmente continuar. Então, para essas pessoas que pensam assim, eu admiro, é um interessante ponto de vista, mas você não precisa carregar o mundo sozinho nas costas. Você não precisa carregar os seus problemas ou a sua vida sozinho, né? É possível contar com outras pessoas capacitadas que podem te ajudar, que são esses profissionais que se empenham nesse sentido. Muito bom. E é incrível, você falou da questão do contraproducente, né, que fez com que a gente apaixonasse por essa palavra, né, no nosso grupo, é contraprodução mesmo. E quando a pessoa ela percebe isso, se a gente começar a analisar, as pessoas que travam, né, nessa questão, elas não estão produzindo o que elas têm condições de produzir. Às vezes elas estão lá no mínimo, na sobrevivência, né, sem ter essa expansão de consciência. É como você mencionou, depois que a grande mudança foi você olhar para você com uma amplitude, olhar as infinitas possibilidades que estão agora diante, né, após essa abertura para o autoconhecimento. Muito bom. Existe alguma crença, Warren, né, ou pensamento que você tinha antes, né, e que a terapia ajudou você a ressignificar? Bem, a crença mais forte que eu tinha era que em mim tudo dá errado. Tudo que eu faço é um fracasso. Eu sou inteligente, sou capaz, esforçado, trabalhador, não tenho preguiça, mas estou fadado a dar errado. E, aliás, eu escutei isso muito. Ah, porque o seu avô foi assim, o meu pai foi assim, eu sou assim, você também vai ser assim.
as moedas que foram sendo passadas de geração em geração, era que eles tinham. Mas, mais uma vez, não significa que eu preciso manter essas moedas comigo ou que eu não posso multiplicá-las. Então, essa foi a principal crença que a terapia me ajudou a vencer. E nesse processo, né, eu já estava ali, eu trabalhava na CLT, né, quando eu trabalhava no hospital, foram 5 anos trabalhando no hospital, e a vida inteira eu fui empreendedor, mas em algum momento da vida eu precisei trabalhar de carteira assinada. E foi muito difícil. E lá, estando nesse ambiente, eu falava, eu não vou conseguir. Foram 5 anos tentando sair de lá. Mas foi só depois que eu comecei a ter acesso ao contato com terapeutas, fazer terapia, estudar, estudar mais, fazer terapia, que parece que as coisas foram. Eu consegui sair de lá, já estou há 1 ano e meio já trabalhando de casa, eu e minha esposa trabalhando de casa, que antes ela também trabalhava fora, e a gente está aí produzindo, vivendo, e vivendo muito melhor, porque eu trabalho de casa, eu trabalho de Havaiana o dia inteiro, que é o sonho de todo mundo, eu trabalho de Havaiana e bermuda nesse calor, porque eu trabalho atrás de um computador, né? Então, assim, hoje a gente vê que essa crença de que tudo em mim dá errado foi quebrada. A gente ainda não está, assim, com a vida dos sonhos, né? Mas está com a vida muito melhor do que a gente tinha há um tempo atrás, porque essa crença já foi quebrada. E ela quebrou, e agora nada segura. Nada segura, porque agora a gente está muito mais forte para enfrentar as coisas. Muito bom mesmo. Gente, vocês que estão ouvindo, pense, vocês já pensaram assim também? Reflitam aí, né? Será que em algum momento eu também achei que minha vida é assim, que é assim mesmo que eu sou? Eu sempre fui azarado, sempre fui medíocre, e isso é assim mesmo, e tem que continuar dessa forma? Né? Se vocês estão aí escutando, meditando no que o Arthur está falando, percebam a importância do autoconhecimento, de você entender o que está acontecendo, né? Nós estamos aqui só pincelando, só trazendo aqui um exemplo do Arley, mas é tão profundo, ele mesmo falou, nas sessões terapêuticas, quanto que o Arley tem que se aprofundar, né? Assim como todos nós, para que traga para fora essas crenças que muitas vezes nos limitam. Entende? Eu fui burra, eu sempre fui lerda. Ah, não, desde que eu me conheço por gente, eu sou essa pessoa que não aprende nada. Eu sou tão burra em matemática, né? Gente, eu não consigo. Então, qual crença que tem aí enraizado na tua vida, né? Que está atrapalhando, que está servindo de barreira, de impedimento para você crescer? Olha aí, né? Olha que interessante. E como aprendeu, Arley? Vamos mais uma pergunta aqui para ele, ó. Depois vai ter um tempinho para vocês perguntarem, hein? Eu estou aqui só para a gente seguir, mas depois vocês vão poder perguntar para o Arley. Aí a Lívia está aí, eu estou olhando aqui, a Lívia está concordando. Até agora a Beatriz e a Lívia estão falando, é verdade, é verdade. Fique de olho aí, que elas vão, se o Arley estiver aí enrolando nós, as duas não vão deixar passar. As duas estão aí, é sério, sorrisinho aí, estou gostando. Então, como aprender a gerenciar? Estou falando das meninas, porque essa pergunta vai falar um pouquinho, né, das duas aí. Como aprender, né, você aprender a gerenciar suas emoções impactou os seus relacionamentos, seja como filho, né, como marido, pai, amigo, profissional. Como que isso impactou nessas áreas? Olha, isso é muito interessante, porque depois que a gente começa a fazer terapia, parece que a gente consegue se entender melhor, e entendendo a gente melhor, a gente consegue entender o próximo melhor também, né? E ao fazer isso, a gente consegue realmente analisar, ter a empatia, né, do outro ali, entender o que está passando na cabeça dele, se colocar no lugar. E para o nosso relacionamento como família foi muito bom esse momento depois de fazer a terapia, porque a gente se aproximou mais. Embora a gente sempre teve um relacionamento bom, mas parece que hoje a gente consegue ir nas nuances, nos pequenos detalhes. Eu tenho uma filha adolescente de 15 anos. Então, eu tento ter com ela as moedas que eu ganhei aqui dos meus pais, não é as mesmas que eu quero passar para ela. Eu quero passar mais moedas para ela, né? Então, isso tem me ajudado a realmente avaliar isso. Como que eu posso dar mais moedas para minha filha, né? Como que eu posso ter um relacionamento diferente com a minha esposa? A gente consegue hoje conversar mais, se aproximar mais. E, e foi muito legal, porque, tipo assim, quando eu era adolescente, a gente não
Meus pais não tinham essas moedas, esses relacionamentos para passar para mim daquela conversa de pai e filho, aquela coisa mais aproximada, trocar ideia. Não tinha, porque eles não receberam isso dos pais dele. E mais uma vez, está tudo bem, né? Está tudo bem isso. Mas eu não quero repetir esse mesmo padrão, eu quero mudar isso. Quero dar mais moedas. E eu vejo que depois da terapia, essa questão das emoções ficou muito diferente, porque hoje, quando uma pessoa chega para mim com um problema, fala uma besteira, antigamente era papo um. Bateu, tomou, levou. Hoje não, eu já consigo parar, respirar, contar um pouquinho, né? Se eu vejo que não vai ter nenhuma necessidade, que não vai ter nenhum proveito em responder ou falar alguma coisa, a gente acaba. Assim, quero dizer na questão de relacionamentos com profissionais, com outras pessoas, no âmbito religioso, amigos, né? Parentes. Eu falo uma coisa, não, beleza. Não é se calar, né? Porque a terapia também nos ajuda a esse negócio de não aceitar tudo com, tá tudo bem, aceitar tudo. Não, não é isso. Mas é realmente avaliar se vale a pena entrar nessa questão. O que que nós ganharemos se eu entrar nessa questão, né? Vai ser proveitoso em que sentido? Qual é o proveito que isso vai ter? Porque você fica muito mais sensível a perceber essas nuances, né? Aí mais fundo na cebola e perceber, vale realmente a pena perder tempo com isso? Vale responder? Ou outra coisa que foi fundamental, e é uma coisa que eu também falo muito com a minha filha, até falei isso com ela hoje, falar, olha, aprender a falar não. Como que era difícil falar não? E a terapia me ensinou muito isso, que o não é só um sim ao contrário. Ah, faz isso, você quer fazer isso? Não. Ah, por quê? Porque eu não quero. Só que antes sempre a gente foi muito condicionado a dizer sim para tudo, né? E a terapia mostra que às vezes falar um não é a melhor resposta que você pode dar. E tá tudo bem. Exatamente. Na verdade, o não para o outro é um sim para nós, né? É um abraço na nossa criança, muitas vezes. Isso é muito, muito profundo também. Isso é muito interessante. Então, nem, o sim, muitas vezes, ele é um não, nosso sonho, né, para nossas aspirações. Então, isso realmente é interessante. Muito bom. Aprendendo muito com você, Warden, muito mesmo, muito bom. Muitas pessoas dizem que não tem tempo, terapia é um luxo. A gente já ouviu muito isso também. Ó, vocês aqui na sala, já ouviram isso? Ai, que chique, você está fazendo terapia. Ou é louco, ou é muito chique, né? Vai de um extremo ao outro. Então, ou a pessoa está maluca, ou ficou tão chique que não tem onde gastar dinheiro, vai fazer terapia. Tem gente que fala isso. Como você enxerga isso agora, Warden? Agora, depois dessa trajetória, desse processo? Olha, se é um luxo, vamos criar um verbo, que eu nem sei se existe esse verbo. Se é um luxo, vamos nos luxar, né? E vamos nos luxar, porque acho que é um luxo que todo mundo teria que ter a chance de ter, pelo menos em algum momento. O luxo de se luxar fazendo terapia. Porque é muito bom. Só quem faz, realmente, quem se deu a oportunidade de fazer terapia, é muito bom. E hoje, nem é uma questão de luxo, mas é uma questão realmente de interesse. Porque a gente pode dizer que a terapia, de um modo geral, ela está muito democratizada. A gente tem livros, excelentes canais no YouTube gratuitos que falam sobre terapia. Tem o nosso grupo, que é o Grupo Sementes, que é um grupo terapêutico também, que esse encontro que vocês estão tendo agora é um encontro gratuito, né? Ele é um encontro que as pessoas têm 2 reuniões mensais, para quem às vezes não tem condições nenhuma de fazer uma sessão, de entrar num grupo de terapia, já tem um grupo Sementes, ou para que a pessoa que tem um pouco mais de recurso, a gente tem, por exemplo, o nosso grupo, que é o grupo Girassol, né, Encontro com Girassóis, que também é um encontro que tem 4 vezes por mês, né, todo domingo às 6h30 da manhã, né, tem esse encontro. Então, hoje não é mais uma questão de luxo, é uma questão de interesse, e a pessoa está consciente que ela precisa tirar um tempo para cuidar das necessidades pessoais dela, emocionais, e gerenciar nesses ativos emocionais dela, né? Então, é importante isso. Muito bom. E é incrível, né? Se você compra um carro novo, ou uma bolsa nova, ou um item que gosta, que não tem nada de errado, né? A Sônia falando aqui, tempo é dinheiro, nunca é o problema. Exatamente. Tempo é dinheiro, nunca é o problema. É exatamente isso. E quando você compra um objeto ou tem algo de valor, você cuida com tanto carinho,
cuida com tanto amor, né? Tem gente que você, às vezes eu passo assim, tem o pessoal, ele brilha o carro assim, depois dá uma olhadinha para ver se está ali tudo assentadinho, bonitinho. Mas quando se trata disso aqui, que carrega, né? A mente faz parte do corpo. O corpo não tem como o corpo andar sem a mente, porque a mente dá o comando, né? Tem algo dentro de mim que é o meu ser, que precisa ter. Ele comanda esse corpo, porque eu enxergo a pessoa pelo corpo, mas o corpo não sou eu, mas também eu não existiria sem o corpo. Então, olha que interessante, cuidar da mente e cuidar do corpo, essa relação mente-corpo, é muito importante, mas muitas pessoas estão descuidando do maior bem valioso que ela tem, do maior bem que é a vida. E a vida, gente, só é bem conduzida com a mente bem alicerçada, bem organizada, no equilíbrio, o máximo de equilíbrio possível. Então, isso que o Arley falou é interessante. Se é um luxo, vamos luxar para cuidar daquilo que é valioso. O maior luxo que a gente tem é a nossa vida, é o nosso ser, nossos sentimentos, nossas emoções. Porque nós não seríamos nada, seria um corpo vazio se não tivesse as emoções. Então, como que estão minhas emoções? É elas que ditam de mim, elas que falam de mim. É como o Arley falou, fazer. Hoje ele percebe que não precisa mais ser reativo, não precisa mais tá com o soco armado o tempo inteiro, tum, tum, batendo no outro, batendo em si mesmo. Porque a gente começa a gerenciar isso, cuidar da mente, cuidar de quem somos, né? O nosso ser. Então, tá aqui mais uma lição, né? Valiosa para todos nós que estamos aqui escutando o Arley. Tudo bem. Se você pudesse voltar lá no tempo, tá fazendo aí, você tá no processo legal, e você encontrasse com o Arley, a versão antiga, né? Ai, não gosto de terapia, esse negócio não é para mim, né? Se encontrasse com o Arley agora, se tivesse esse encontro aí, os dois Arleys, que não acreditava na terapia, o que você diria para ele? Vamos imaginar que o Arley, né? De frente com o Arley. O que você diria? Rapaz, larga a mão de ser bocó. Larga de ser bobo, né? Como a gente diz aqui em Minas, né? Você deixa de ser bocó, de ser besta e faz terapia. Porque esse é o que eu conselho para ela, dá uma chance. Se dá pelo menos a chance da dúvida, faça. Porque se eu pudesse realmente voltar no tempo, eu teria feito muito antes mesmo. Hoje eu estou com 42 anos, eu teria feito aos 20 anos de idade, que foi quando eu estava próximo de me casar, eu casei com 21, né? Então eu teria feito aos 20 anos de idade, que aí eu já ia casar já. Eu ia fazer, eu e a dona Lívia, né? Vamos fazer junto, que hoje tanto eu quanto ela nós fazemos terapia, né? Individual, cada um faz a sua terapia. Mas a gente faria para poder se tornar melhor ainda do que a gente foi ao longo desses anos juntos, né? Então eu acho que, mas para quem ainda nunca fez, eu acho que nunca é antes tarde do que mais tarde, né? Eu nunca fiz isso, então antes tarde do que mais tarde. E o importante é que tudo aquilo que a gente construiu lá para trás simplesmente é o nosso ponto de partida de agora para frente, né? Então, o passado ele serve apenas para ser um ponto de partida de hoje para amanhã. Então, é aproveitar esse presente que a gente está tendo agora, que é o dia de hoje, a noite de hoje, né? Que a gente está tendo essa explicação do porquê que é importante a gente tirar um tempo para cuidar das nossas emoções, gerenciar essas nossas emoções, né? Cuidar desses pequenos problemas que a gente tem dentro de nós, que podem ser, às vezes, solucionados por uma atenção maior que a gente der para nós mesmos, porque a terapia nada mais é do que uma atenção maior que a gente dá para nós mesmos. Porque a gente gasta tanto tempo dando atenção ao trabalho, aos problemas dos outros, ao que o outro falou, e aquilo esquece de cuidar do nosso eu. Então, a terapia é aquele momento que você para, ó, parou tudo, agora é o Arley com o Arley, agora é a Cida com a Cida. E é nesse momento que a gente vai gerenciar tudo isso e nos tornar seres humanos melhores. Uau, uau. Só falar uau, né? Muito obrigada. Tantas explicações, né? Mas e se alguém tiver com alguma dúvida sobre terapia? De repente a gente falou de coisas aqui, né? Nós fizemos perguntas profundas, tivemos respostas mais profundas ainda, mas de repente alguém na sala que tem alguma dúvida, o que que você diria?
Warley, para essa pessoa que ainda tem dúvidas, realmente é importante isso? O que você diria para essa pessoa? E sim, é importante. E eu perguntaria para ela a seguinte coisa: será que não vale a pena você tirar um tempo para cuidar de você? Que você é o seu maior patrimônio, né? Que sem você, não existe você. Então, se a pessoa não cuidar do eu dela, das emoções dela, não gerenciar isso, você vai repetir erros que os seus pais implantaram em você sem querer, porque era o melhor, mais uma vez, era o melhor que eles tinham para dar para gente. Vai ficar só com a Eles, moedinha, né? e é uma frase que eu gosto muito, até aqui estampada, ó, porque eu sei que meus pais nunca fizeram nada de mal, e sim porque acreditaram que era a melhor maneira de ser feliz. Porque acreditaram que eram a melhor maneira de ser feliz. Então, meu pai foi muito bravo comigo, meu pai foi muito isso, meu pai foi muito aquilo, minha mãe nunca me deu amor, mas era a maneira que ela tinha e achava que era a melhor maneira de ser feliz. Só que hoje, você é adulto. Hoje, não tem mais isso. Hoje é você e você. Só que não precisa ser você e você totalmente sozinho. Você pode contar com a ajuda de um profissional da área, né? São pessoas que estudaram, se capacitaram, né? E querem realmente ajudar as pessoas nesse sentido. Então, a minha mensagem final é: tirem tempo para cuidar de vocês. Hoje não é questão mais de tempo, porque se você acorda para viver o sonho dos outros, tem gente que acorda às vezes 4 horas da manhã para viver o sonho dos outros. O que que eu digo viver o sonho dos outros? Trabalhar numa empresa, porque às vezes não é nem o seu sonho, é o sonho de outra pessoa. Você está lá vivendo o sonho deles. E não pode tirar uma meia hora, 40 minutos para cuidar do seu sonho, de você? Ah, é dinheiro. Não é dinheiro mais, porque, como eu disse, hoje há vários conteúdos gratuitos na internet, há grupos terapêuticos gratuitos, como a gente já citou o grupo que nós temos, que é o Sementes, né? Grupos acessíveis, que é o Girassol, que é um grupo acessível. Tem terapeutas com valores de sessão bem convidativos. Então, não é desculpa a pessoa não cuidar mais do eu dela. E não é desculpa também ela falar que, não, eu sou autossuficiente. Não é autossuficiente, ninguém é autossuficiente. Nós não fomos feitos para ser autossuficientes. Nós somos seres que precisam de relacionamento. E ao relacionar, os problemas vão aflorar. E se os problemas vão aflorar, você precisa de aconselhamento para poder enfrentar os problemas da melhor maneira possível. Então, é necessário realmente que a pessoa tenha essa consciência. Cuidar de você é o melhor que você pode fazer hoje. Isso mesmo. E a pessoa pode, né? Hoje tem vários segmentos terapêuticos que a pessoa pode procurar algo que se identifique, mas o importante é ter o cuidado, né, de si mesmo, né? Buscar algo que ela se identifique com aquilo e cuide do eu dela. É muito importante. Mas o Arley, ó, você falou um monte de coisa, mas não contou para nós aí uma novidade. As meninas, né, e os meninos presentes aqui, tá ouvindo a gente agora, que vai ouvir depois. O Arley veio com tudo isso, ele ficou tão apaixonado por terapia que o que aconteceu mesmo? E hoje eu sou terapeuta. Nesses últimos tempos aí eu fiz duas formações, né? Eu formei em terapia quântica e também em psicanálise. Eu fiz cursos, né, com informação, né, de psicanálise e também na terapia quântica. Então hoje pode dizer que eu sou um psicanalista quântico, né? Que eu quero juntar as duas linhas, né? A linha quântica e a linha psicanalista, né, que é uma linha de mais análise, mais de escutar, ao passo que a quântica ela vem com algo mais vibracional, né, vem mais com a questão das vibrações, né, que é muito interessante. Só para dar um contexto do que é a terapia quântica ele estuda, a terapia quântica ela começou em 1920, né, com o Dr. Otto, lá na Alemanha. Ele desenvolveu o estudo das vibrações. Tudo que existe no mundo hoje, existe um padrão de vibração. Foi criado, né? Deus criou as coisas com padrão de vibração, né? Esse fone tem uma vibração que ele está vibrando, os nossos órgãos, e a terapia quântica ela estuda isso. E através de equipamentos tecnológicos, ele consegue perceber, por exemplo, quando um órgão sai da vibração, que é chamada de vibração de homeostase, ou a vibração que Deus criou. É mais ou menos como se estivesse ali mexendo num rádio antigo e estivesse ali tentando sintonizar uma rádio. Aí achei a frequência 97,7.
Então, é como se o nosso, por exemplo, o coração, a frequência dele de homeostase fosse a 97,7. Mas quando o coração começa a ficar doente, começa a ficar sobrecarregado, ele começa a mudar a frequência dele. E é isso que a terapia quântica faz. Ela, através desses instrumentos, ela consegue medir, mesmo antes de uma doença se instalar, que no frequencial, que é a frequência de homeostase, de criação do órgão, ela já começa a fugir daquilo. A terapia quântica estuda isso. E já a psicanálise, né, ela vai muito nessa pegada do escutar, entender realmente que é o que a pessoa está passando e, através desse entendimento, ajudar as pessoas a conseguir colocar a melhor versão delas para realmente vir à tona. Então, nesse meio Nossa, tempo, eu estudei essas duas linhas aí. Ainda estudo mais, ainda estou fazendo outros estudos, mas hoje a gente entra mais forte nessas duas linhas, na psicanálise e também da terapia quântica. bem, então está aí, gente, um terapeuta fresquinho saindo do forno, quentinho, né? Tá aí o Arlen. E olha que interessante, né? Como a gente falou lá no anúncio. Será que a terapia realmente pode levar a pessoa a fazer mudanças na vida dela? Será que pode mudar a vida de uma pessoa? Nós temos aí um exemplo disso. Muito bem, obrigada, Warden, obrigada mesmo pela contribuição. Eu estou muito feliz, eu acredito que todo mundo aqui, né, está feliz. A Cléia deu aí um palminhas para você. E tá aí aberto, gente, para vocês fazerem perguntas. A gente já estourou o tempo, mas vamos lá. Dá para ir, né, Warden, ficar aí uns 10 minutinhos para, se o pessoal quiser ficar na sala. A gente ainda mantém uma assistência boa, saiu duas pessoas, mas temos assistência de 31, né, presença aqui do pessoal. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Arlen. Aí, a Simone colocou parabéns. Eu também dou parabéns, né? Assim, e Parabéns, o aproveitar Arlen. para convidar o pessoal, né? Olha, domingo Sim. agora, pessoal, a gente vai ter lá no Encontro com Girassóis. O Encontro com Girassóis é um grupo VIP fechado que a Cida, nós começamos esse projeto, né, em agosto do ano passado, o nosso projeto Encontro de Girassóis. E ele hoje está, desde agosto, vem aí em modo ininterrupto, né, até hoje. E todo domingo, 6h30 da manhã, a gente se encontra para cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso patrimônio que somos nós, né? E por que 6h30 da manhã num domingo, né? Gente, mas que horário mais louco, no domingo. É o que a gente brinca lá entre a gente, né? Que se a gente acorda cedo para viver o sonho dos outros, por que a gente não pode acordar um pouquinho mais cedo para cuidar do nosso sonho, né? Dos nossos desejos. Então, todo domingo, seis e meia Adultos da acordam manhã. cedo, né? Adultos acordam Exatamente. cedo para viver. Então, a gente vai ter agora, nesse domingo, lá é um grupo fechado, mas nesse domingo, uma vez por mês, a gente faz um encontro aberto ao público de modo geral. Então, todos vocês estão convidados para estar conosco nesse domingo, às 6h30 da manhã. A gente vai ter um encontro muito legal. A gente está trazendo ali uma dinâmica muito interessante, né? Onde a gente vai trabalhar ali justamente essa questão da gente se conectar com o nosso passado, mas usar o passado como trampolim para o futuro, né? E também vamos falar sobre a autorresponsabilidade, sobre o autocuidado, sobre realmente puxar para nós a responsabilidade, o compromisso de cuidar de nós mesmos. Por que que é tão importante isso? Então, vão ser esses dois assuntos que a gente vai estar abordando no nosso próximo encontro agora, domingo. Se vocês desejarem, né, depois, eventualmente, fazer parte do Grupo Girassol, a gente tem um grupo Semente, como a gente disse, que é um grupo gratuito, né? 2 vezes por mês a gente tem um encontro aberto. Já o Girassol são 4 encontros mensais fechados. Hoje a gente tem ali um valor que a gente pede, né, para manter a sala, né, de R$ 59,90 por mês. É menos que uma pizza, né? Então, eu acho que vale a pena que você pagasse aí R$ 15 por uma sessão terapêutica, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar um pouquinho se não vale a pena a gente investir esse valor para cuidar da gente. Mas, mais uma vez, não há desculpa para não cuidar das suas emoções. Temos vários canais no YouTube, livros, grupos gratuitos e um grupo de fácil acesso, como o nosso grupo terapêutico. Não precisa ser exatamente o nosso, né? Se vocês encontrarem outros grupos também, que há muitos profissionais na área, mas se desejarem estar junto conosco, girando para onde gira o sol, será um imenso prazer recebê-los, né? Exatamente isso, gente. Ó, por muitos parabéns aí, ó. A Lívia e a Beatriz ganharam parabéns e eu assino embaixo. A Débora falou uma coisa importantíssima, né? Na verdade, é a família, né? É a família Gomes que contribui. Então, as meninas estão de parabéns. Eu senti aí de verdade que elas né? Assinaram embaixo tudo que o papai e o maridão falaram. E eu, presencialmente falando, estando com o Arlen,
acompanhando ele desde o princípio, sinto isso também, quero dar também meus parabéns para os três. Ficou os três juntinhos, gostei aí, Arlen. Amei. Depois alguém Ah, e tira foto você é a desse. culpada, né? Boa parte disso tem seu dedo aí, Ah, né, Cida? Eu sou muito eu grato amo essa também. culpa. Eu sou muito grato a tudo que você já fez por nós, né? Esse tempo todo, Eu, essa parceria que nós iniciamos, né? E aí, de uma parceria comercial virou uma amizade muito bonita. E eu assim, eu acho acho que muito bom. agora é só crescer mais ainda essa amizade. A gente nunca se viu pessoalmente, mas a impressão que eu tenho é que tem dia que a gente está aqui comendo junto, o Arlen fica mandando as comidas para mim, né? Só virtual. Tem dia que a gente janta junto, almoça junto, toma café junto, né, Lívia? A gente, né, Bia? A gente tá lá todos juntos, mas é muito bom mesmo, gente. Eu sou muito grata mesmo ao Criador, né, e todos vocês que contribuem para isso. O Arlen, ele sabe, eu sempre falo, é suporte, de verdade agora é parceiro, né? Passou de suporte para parceiro. Mas ela continua suporte, não me larga, pelo amor de Deus, que eu não sei mexer no computador. Mas vamos abrir para as perguntas, né? Que a Claire está ansiosa para fazer perguntas. Vamos lá, Claire. Só um minutinho que eu vou Nossa, habilitar aqui, Claire, só um minuto. tá. Nossa escritora predileta, preferida, nossa escritora preferida, né? Barulho do Silêncio, o livro já está pronto, capa pronta. Peraí, Cida, eu te cancelei aí, Cida. Abre aí. Conseguiu aí, Claire? Isso. Sim, boa noite. Boa Quero noite. parabenizar aí pela decisão de estudar e antes disso, né, de ter aceitado a sessão, né, tudo que é novo não assusta, né, mas você foi mesmo assustado e o resultado foi bem bacana. E também por ter compartilhado essa sua experiência, eu acho que muita gente já escutou ou às vezes até já falou, né, essas coisas de que meu, não vou fazer terapia, não vou fazer, porque isso, porque aquilo, e você quebrou primeiro o padrão, né? Essa crença que você tinha e só evoluiu. Então, parabéns e é só conquistas, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: você fez um curso de graduação, um curso preparatório de um ano? Você deve ter pesquisado bastante a diferença entre o que fazer, como fazer, quanto tempo, em quanto tempo eu posso atuar. Queria que você contasse um pouquinho para quem aqui nesse encontro tem vontade, assim como eu, por exemplo, de fazer mesmo a psicanálise, de até a terapia quântica, eu achei interessante aí que você comentou, já estou pesquisando aqui, porque eu tenho muita vontade também de ir para essa área, né? Então, eu queria que você contasse para a gente como foi essa trajetória de pesquisa, de ver se você se identificava e que caminho que você escolheu, que formação que você escolheu, e como você se sente sobre essa preparação. Então, hoje no Brasil existe várias escolas, né, terapêuticas, porque a terapia em si, existe várias linhas e não existe uma faculdade para terapia. Existem cursos livres, né, onde você se torna um terapeuta e você tem uma licença, né, para atuar como terapeuta. Né? Existe um órgão hoje, né, que ele regulamenta isso. Você recebe uma carteirinha para atuar como terapeuta na área escolhida. Então, o curso que eu fiz é um curso livre, né, de psicanálise, ele não é uma formação de faculdade, mas ele é um Uhum, curso bem extenso, com bastante material, são mais de 800 horas de curso, né, com muito material de uhum, leitura. O curso de terapia quântica também vem na mesma linha ali também, com uma outra escola nesse sentido. E você pode escolher dentro dessas escolas, né, qual que é a linha que você quer seguir, porque a linha terapêutica hoje existe N segmentos, né? A gente tem, por exemplo, a Sônia, que é uma terapeuta que está conosco também, que ela é especialista em barra de axis, que é um outro tipo de terapia. A Cida é reflexologista, né? Então, e tem outras linhas, como a quântica, que é uma outra linha. Eu me apaixonei muito porque a quântica ela anda muito ao lado da tecnologia, né? Então, por ser da área tecnológica, né, de trabalhar com digital, me identifiquei muito com a quântica por conta disso. Porque a quântica ela usa software, usa computador, né, usa equipamentos eletrônicos para justamente fazer todas essas medições, né, do campo vibracional e energético da pessoa e faz uma parametrização com arquivos no computador. Então, assim, é fantástico esse entendimento da quântica por conta disso, né?
Enquanto outras terapias, muitas são manuais. A reflexologia, por exemplo, é uma terapia mais manual, né? Tem mais a pegada ali do pé e também tem a questão mais emocional, né? Não usa tanto equipamentos tecnológicos, né? É uma questão mais no contato. Se eu estiver errado, me corrige, Cida, né? Não, tá certíssimo. Mas hoje a gente tem essas preparações. São várias escolas, a gente tem cursos. Às vezes cursos que são básicos, né? Que a pessoa faz em 3 meses, que ela já tem uma noção, né? E eu estudei bastante sobre psicanálise porque eu achei a linha da psicanálise, a questão da programação neurolinguística, da questão de você ouvir mais do que falar, porque a psicanálise tem muito disso. A psicanálise você muda um pouco do que às vezes a gente está acostumado no terapeuta. Eu tenho alguns terapeutas e psicólogos que eles falam muito, querem ouvir, né? Já a terapia, a psicanálise, a gente escuta mais. A gente quer saber realmente o que que a pessoa está sentindo. A gente está lá mais como um ouvinte e através da escuta ativa conduzir a pessoa para que ela possa vencer seus medos, traumas, bloqueios, né? Então seria basicamente isso. E E com dentro quanto tempo você já começou a atuar depois do curso? Você Não, eu formei fez. recentemente, eu ainda não estou atuando, porque, na verdade, Ah, o que que eu tá. fiz? A minha ideia foi fazer o curso para autoconhecimento. Uhum, Porque eu gosto muito de estudar, falei, vou estudar isso aqui, vou estudar aquele outro, fui estudando. Eu amo estudar. E uhum, só que agora está surgindo aquela vontade de passar isso adiante, né? Porque uhum, é inevitável, porque você começa a receber tanto, ter tanto conhecimento, ter tanto acesso, que você fala, eu preciso passar isso para alguma pessoa, porque começa a expandir tanto em você, começa a fazer tão bem para você, que você não consegue ficar calado, né? Você quer realmente passar isso para uhum. outras pessoas. Então, agora é que a gente vai começar no processo ainda, né, engatinhando, a começar a fazer alguns, adentrar aos poucos, né, no campo do atendimento, mas algo bem sutil, né, bem devagarzinho ainda, porque eu ainda não sei se eu quero atender, né, eu ainda não sei se eu quero chegar a esse ponto. Então, ainda estou ainda descobrindo como que eu vou fazer, né? Mas uhum. porque também a terapia também te permite trabalhar outras áreas que eu acho que eu amo, que são palestras. Você pode ser um terapeuta palestrante, né? Gostei. E é algo que eu amo, né? Eu sempre fui palestrante, né? Então eu gosto bastante de palestrar, de conversar. E trabalhei muito tempo com palestra também. Então a terapia vem agregar. Você pode ser um terapeuta, um psicanalista palestrante, né? Então Então tem tem a várias ver, linhas. esse curso de terapia quântica tem a ver com radioestesia? Repete, por favor, que falhou meu som aqui. É, a terapia quântica tem a ver com radiestesia? Olha, caminha um pouco ali lado a lado, embora a quântica é mais separada. A Ah, quântica ela tá. usa softwares, né? A radiestesia usa um equipamento. A quântica já usa Hum. softwares. Ela usa equipamento tecnológico mesmo. Ah, legal. Obrigada. Mas tudo trabalha, as duas, né? Trabalha essa questão da prevenção da doença ainda no campo energético, né? As duas elas vão buscar aí o início da doença, né? Quando começam as emoções, é muito, muito interessante. Eu acho que foi bem legal você fazer os dois juntos, né? Porque a pessoa perceber, por meio de um aparelho, que ela está vibrando de modo errado e que isso vai prejudicar o corpo dela, ter esse conhecimento não vai ser o suficiente. Como que eu lido? Como que eu mudo essa vibração, né? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que, né? Como que eu tenho que conduzir aqui os pensamentos e as emoções? Porque de repente a raiva vem e você não sabe por quê, né? E tu tá prejudicando aí teu fígado, o estômago. E você, cara, como é que eu lido com isso? Agora há pouco mesmo, eu tenho muito conhecimento sobre essa questão, mas a raiva vem do nada. E você fica aplicando ali, cara, a quem pertence isso? Porque por que eu tô com essa raiva? Não é meu. E você fica ali buscando. Então, eu acho que ter essas ferramentas, né, a pessoa aprender, não só na terapia em si, mas você transmitir isso. Como que eu lido no dia a dia com essas questões, né? Você saber, porque eu já percebi que tem um padrão. A gente primeiro busca por autoconhecimento. Não sei se foi o caso da Cida, foi Cida. Você também buscou por autoconhecimento e depois Sim. começou a Dizem, atender? né? No meio dos terapeutas é assim, todo terapeuta um dia foi louco para poder
né? E curou da Baby loucura para poder ajudar Natasha. outro. Oi, Deixa ela tudo bem, meu responder amor? primeiro. Tudo bem? Então, todo terapeuta, né, teve um momento de loucura para poder entender os loucos, e aí começou a... Quando ele descobriu que é possível deixar de ser louco, ele não quis guardar esse segredo para ele, né? Então, o terapeuta, ele quer trazer essa grande novidade, que os loucos têm cura, né? Se é que estar na mente, com a mente conturbada, é chamado de loucura por alguns. Então, eu acredito que todos que eu conheci até hoje, todos passaram pelo processo, né, de se autoconhecer, de se auto-renovar, e aí perceberam que poderia contribuir. No meu caso, eu comecei a fazer isso, só que foi interessante. A minha ânsia de ajudar, né, e aí tem outras questões envolvidas, o prestativo, né, assim que eu descobri que poderia melhorar, eu nem pensei em mim, que eu estava num modo bem bagunçadinho, eu fui socorrer outros, eu fui salvar vidas e deixei minha vida para trás. Então, eu fiquei de 2012 até 2017 nessa bagunça. Foi quando a Sônia surgiu na minha vida para me tirar do buraco. Quase que eu parei de ser terapeuta, porque estava só cuidando do outro e tinha deixado a minha criança interior, minhas coisas para trás, na ânsia de salvar. Então, acho que hoje, por exemplo, até comentei com o Marlon, ele cuidar dele bastante, né, para que isso atinja a família dele de uma forma positiva, ele consiga ver, perceber. E hoje ele começa a fazer esse trabalho, né, como ele mencionou, de passinhos, porque ele está paralelo ali, né? Cuidando das emoções dele, e aí ele vai ter muito mais propriedade para fazer isso. Obrigada, Sônia, por todo o carinho aí que você está falando aí, muito bom. Tem muita participação nisso aqui também. E aí é isso, quando o terapeuta ele cuida simultaneamente dele, ele vai cuidar dele, ele pode atender ainda cuidando, eu estou cuidando de mim, mas à medida que a gente se cuida, à medida que a gente está prestando atenção nas nossas emoções, isso é muito mais profundo para aquele que a gente está atendendo. Então, a pessoa está vendo no teu exemplo ali que a coisa funciona, né? Às vezes choro com a pessoa, ali já aconteceu de, numa sessão, a gente compartilhar, né? Como a Sônia disse, ela estava numa depressão suicida, ela trouxe ajuda e hoje, quantas pessoas ela consegue ajudar com a própria experiência? Então, o terapeuta, ele vende muito a experiência dele, a história dele, né, para que isso dê muito mais engajamento, né, dê muito mais, vamos dizer assim, verdade naquilo que ele está fazendo. Eu acredito que é isso. Então, quanto mais louco o terapeuta foi e se curou e acho que fica muito mais humanizado para que as pessoas percebam que não é um robô que está ali para só apontar a falha do outro. Ele também é um ser humano cheio de dores, cheio de traumas, cheio de situações a serem resolvidas. Eu acredito que isso humaniza o tratamento, humaniza a sessão e traz aí muito mais força para a melhora, né? Eu vejo assim. É isso. Muito bom. Obrigada, Cida. Obrigada, Isso meu foi uma bem. resposta ao que eu estava perguntando para Deus e para o universo, porque eu queria saber o caminho. E hoje eu falei, eu tenho que assistir essa live, eu tenho que assistir de qualquer forma. Eu tinha tudo para não assistir, minha filha estava inquieta, meu filho estava querendo atenção, mas eu falei, eu vou assistir e tudo deu certo. E eu sinto que eu encontrei a resposta. Ai, Obrigada que por bom. essa oportunidade. Muito Ai, obrigada. fico feliz a gente poder ter contribuído. Muito bom. Mais alguém aí quer fazer pergunta? Obrigada, viu, Clé? Obrigada mesmo. Alguém mais? A família também vale, viu, Lívia? Você e Beatriz, se quiser fazer perguntas, hoje ele não é nem marido, nem suporte, nem pai, ele é o entrevistado. Serve para vocês também. Muito bem. Então, acredito que com a pergunta da Claire deu uma fechada muito legal, e o Arley está nascendo, sim, como terapeuta. Ele acha que não, mas ele já está atendendo no grupo que a gente pertence, os Girassóis. As meninas já encaram ele como terapeuta, ele já participa. Vai ter uma participação especial dele nesse domingo, porque eu vou descansar minha garganta, né, Sônia? A Sônia tá falando a verdade. Vou descansar minha garganta porque eu vou fazer um simpósio com ele. Eu vou dar o início e vou deixar ele usar essa voz poderosa, né? Que já foi, todo mundo fala da voz dele, para que ele fale, e, e já aconteceu dele, né, dele fazer terapia, né, pegar eu como terapeuta e me fez chorar até. A minha criança chorou até,
E ele me pôs no lugar, fez eu, né, raciocinar, foi muito lindo. Eu falei, ó, já ganhou o diploma, ó, e fiz mó biquinho. Chorei, eu falei, tô com raiva de você. Depois a gente se fala, deixa eu colocar Mas as já coisas em passou, ordem aqui. sarou, sarou, sarou. Sarou, já curou, né? Mas ele foi excelente, viu? Como Mas é isso que terapeuta, é interessante, que às vezes as pessoas cuidou não direitinho. sabem, né? Que o terapeuta também precisa de terapeuta. Porque, Sempre. acima de tudo, nós somos seres humanos. Mais uma vez, se você não cuidar de você, acabou. Você precisa cuidar de você, precisa ter esse carinho com você, precisa ter esse luxo com você, e tirar um tempo de cuidar de você. Se não É tiver, isso mesmo. Até falo isso no meu livro, né, Cida? Sim, De dar o sim, exemplo de como você quer ser tratado. Você manda o outro exatamente. te tratar bem, te respeitar, mas você está passando outra coisa, que E você como não é que está você se está fazendo? respeitando, não está se dando tempo, não está se amando. Eu falo sempre isso para minha filha e para o meu filho maior. A mamãe vai tomar um banho. A mamãe agora está se cuidando. A mamãe precisa comer. E ela Uhum. fica olhando para minha cara, tipo, né? Que eles são Fazer minha o quê, né? prioridade. Só que se eu não Sim. estiver bem, como é que eu vou cuidar deles? E eles não Então eu ficaram sempre bem. eu sempre explico, eu falo, ó, filho, agora eu preciso do meu tempo, esse momento é meu, né? Então você teve seu tempo comigo, agora esse meu tempo de assistir, esse meu tempo de descansar, de fazer a unha, o que seja. Mas eu deixo sempre claro que eu preciso do meu tempo para eles entenderem que eles vão ter que colocar esse limite, né? De esse aqui é o meu momento. E sem dor, né? Porque às vezes a gente Uhum. se prioriza e sente dor. E pensa, Isso mesmo. ai, mas eu tinha que estar fazendo mais, eu tinha que estar, né? Eu tinha que estar Isso. cuidando do outro. Não, mas primeiro de você, né? Exatamente. E a Claire, gente, ela falou que ela vai ser terapeuta, mas ela já escreveu um livro totalmente terapêutico que eu li. E assim, tá fantástico. E E o assim, eu próximo sei, já está com título, hein? O já próximo tem já tem título, um olha aí. título. Eu sei que ela revisou, mas assim, a essência do livro é fantástico, né? O Barulho do Silêncio. Depois vocês, quem quiser saber mais, converse depois no particular com a gente aí no privado, tá bom? Já está Mas eu na queria agradecer a plataforma, presença. hein? Já está na plataforma da Já tá. editora. Isso mesmo. A Simone aqui, ó. Isso é maravilhoso ter autocuidado, se olhar para simplesmente para tomar um café sozinha, né? E é isso, coisas que a gente não fazia, né? Você vai E gostar, aí, Sônia, do meu livro. Eu falo sobre isso. olha, é a Simone, Simone que É falou. Simone, desculpa. É, Amanda a própria companhia. Então, olha Vou só, ler isso é esse livro. fantástico. Tô curiosa para ler seu livro, viu, Clé? Muito, A deve ser gente lindo. todo mundo Já ansioso para encomendou, ter você nas já mãos. encomendou comigo ou não? Ainda não, vou encomendar. Ah, Preciso então eu vou te tomar mandar um o café. link depois. Ah, eu Manda, mandei preciso no tomar um grupo café. Sementes, eu mandei. Eu mandei no grupo Você mandou? Sementes o link para comprar. Uhum. O semente, só tô É. no girassol. Eu saí do semente porque tava pesado, eu tô só no girassol. No semente eu não Depois tô. eu coloco nos Ah, girassóis. Depois eu a Cida coloco. manda então. Tá bem? Gente, muito obrigada mesmo, muito obrigada por esse momento. Arley, quero agradecer de coração você ter aceito, né, o meu convite para esse happy hour. Eu acredito que a maioria gostou, porque todo mundo ficou aqui, né, presente até o final, passando quase meia hora. Então, Muito bom. valeu a pena aí. Parece que você agregou bastante na vida das pessoas. Demais. eu E que Ela já feliz. agradeço gostou, a até oportunidade. dormiu. Olha aí, Ela já até fez, dormiu. fez até ela de dormir. Ganhou o coraçõezinho da esposa e da filha. Olha que Oh. lindo. Nossa, tô indo embora, Parabéns aí para a mamãe, ocupada. para a Tchau. esposa e para o filho. E para a filha também, né? Que tem participação aí. Deixou o papai Sim, estudar, fazer seus, né? Aperfeiçoamento. Tem a contribuição delas. Parabéns. muito bom. Então, Obrigada, viu, Parabéns. espero o meninas? pessoal domingo, hein, gente? Domingo, 6:30 da manhã. Vamos botar o celular para despertar, aproveitar que é um Isso. encontro gratuito. Vamos lá com a gente, lá vai ser muito legal. A primeira parte que a Cida vai trazer é excelente, mexe muito com o emocional da gente. E Eu já depois a não gente vai durmo falar um mesmo, pouquinho da vou deixar você falar. responsabilidade. Você fica aí, Claire. A meu Fica... despertador aqui, ó. Nós Isso, é o estaremos despertador. lá. Gente, ó, Tchau, os gente. girassóis, até já. Os girassóis, caneta e papel, já sabem, os convidados, caneta e papel na mão. Exatamente. Já trago caneta e papel, nós vamos precisar domingo, vai ser Vai ter fantástico. foto? Oi? Ah, e a fotinha? Cadê a foto? Cadê a foto? É Vou tirar Ainda a não vou verdade. nem foto. abrir a câmera, eu tô toda Quem, despinchada. quem pode abrir a câmera, gente, para ficar uma foto bem linda?
Não vai sair linda se eu abrir. Vai não, vai sair maravilhosa, bora. Estão rindo Quem nós. vai tirar? Eu tiro aqui. Vamos lá. Vai tirar esse Ó, marcador? essa Oi, linda Obrigada, aqui. minha tia amor. tá linda, te amor. Te amo. Pronto. Solange por abrir. Para a gente finalizar, Cida, eu vou colocar aqui a nossa música, tema do Girassol, o pessoal conhecer, quem não conhece ainda, hein? Isso. Tá. Ai, Fia, abriu Vamos a lá. câmera. Ô, filha. Gente, beijo, obrigada, viu? Beijo no coração, vocês estão lindos. Vamos ouvir a música. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Muito bom. Pessoal, o Arya vai colocar lá no grupo, nos dois grupos, o vídeo inicial, que eu achei tão, tão lindo, para vocês meditarem. Aí vai colocar no grupo Sementes e vai colocar no Girassol. Se alguém está aqui e não está nenhum dos grupos, pode chamar a gente, que a gente disponibiliza para vocês, ou entre no grupo Sementes também, tá bom? E é isso, fim. Tchau, gente. Gente, Vai dois, derrubar esse